Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque dessa atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Deus é verdadeiramente o alimento que precisamos. Por mais que o nosso corpo possa ser submetido à inanição por conta das crises que geram fome, que geram miséria, nós temos um alimento espiritual que nos dá provisões eternas. E esse pão que nos foi oferecido foi o pão que o próprio Pai preparou, o Senhor Jesus Cristo. Quem come da sua carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna. Esse é o ensinamento que o Senhor Jesus Cristo nos transmite no Evangelho de João, capítulo 6. As multidões querem saciar a sua carne, querem simplesmente comer do bom e do melhor, ter fatura, arrotar. Lembrei de uma história engraçada, por isso que eu sorri, de uma pessoa insaciável em comer. Mas uma coisa bem certa que o Senhor nos oferece é um alimento que nos traz provisão eterna. Vou abrir esse parente para estar citando uma pessoa que comia tanto, e aí ele fingia que ia ao banheiro e lá ele botava para fora por meio de vômito forçado para chegar na mesa e comer mais. Coisa terrível, pior que era um professor de teologia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos ter em hipótese alguma dessa forma e entender que os gulosos não herdarão o reino do céu. O verdadeiro pão é o Senhor Jesus Cristo. Ele verdadeiramente sacia a nossa fome. Evangelho de João, capítulo 6, verso 30, nos diz: perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram maná do céu, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai, a quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Note que os nutrientes que o Senhor Jesus Cristo fornece, mediante a fé e a comunhão com Ele, eles verdadeiramente nutrem acima do alimento palpável que nós assim ingerimos todos os dias em nossas refeições. Ele nutre a alma, ele nutre de forma até líquida, porque ele fala que sacia a fome e sacia a sede. Este pão e o que é oferecido pelo Senhor Jesus Cristo
nutre o corpo, nutre a alma e nutre espiritualmente por toda a eternidade. Muitos cientistas têm se dedicado nos dias de hoje a buscar soluções para a questão alimentar no mundo. Existe até um codex alimentário que muitos cientistas do lado bom, do lado conservador da história têm analisado e observado que, por intuito ou deliberadamente, esses alimentos podem ser prejudiciais. Principalmente quando olhamos na embalagem e vemos ali aquele pequeno T transgênico, sabemos que são alimentos alterados em sua matriz e alguns estudos específicos, como eu disse, descobriram que eles levam à propensão a doenças degenerativas, algumas espécies de câncer. E a gente descobre que, por mais que se busquem soluções para se atender à demanda e à busca por alimentos e baratear o preço dos alimentos, esses alimentos cientificamente modificados na matriz podem levar as pessoas a viver menos tempo de vida. As pessoas buscam soluções muitas vezes em se alimentar, ter uma dieta cada vez mais voltada ao natural e a menos produtos que passam por processos industriais, pois existe uma incidência muito grande de inserimento muito grande de conservantes e outras químicas que são nocivas ao corpo humano, podem ser letais ao corpo humano a curto, a médio e a longo prazo. Buscar sobreviver nessa terra não é uma tarefa fácil. Quando verdadeiramente observamos que as crises trazem fome, numa época como essa que nós vemos o nível de empregos caindo, pois se aumentam muitos impostos, os empreendedores não conseguem mais soluções para empreender, diminuem-se contratações, o desemprego aumenta, aumentando o desemprego, a miséria vem a reboque e nós vemos muita escassez. Andamos por certas vias aqui em São Paulo e encontramos muitas pessoas pedintes, mendigos, moradores de rua, e aí surgem caminhos e atalhos que o diabo oferece para aqueles que são pedintes. Vão se perdendo muitas vezes as esperanças de sobreviver e as pessoas buscam o alimento que o diabo oferece por meio dos seus agentes. Drogas, narcóticos, ervas alucinógenas, tudo isso para se aliviar a dor e a fome, e a verdadeira fome que as pessoas têm em seus corpos. O Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, o pão da vida, pois Ele encarnou, Ele habitou entre nós, logo no início do seu ministério Ele passou por uma grande provação. O Espírito do Altíssimo, o Espírito que estava sobre Ele, o levou para o deserto para ali ser provado. Na cultura judaica, o deserto era a habitação dos demônios cabeludos. O Senhor Jesus Cristo certa vez ilustrou que os demônios, quando são expulsos dos corpos, eles vão para as regiões desérticas, pois ali era a região dos demônios. E depois de um tempo ele voltaria com mais 7 para atormentar a vida daquela pessoa que, depois de ter sido purificada e limpa, reincidisse no pecado, os demônios voltavam com mais 7 para atormentar e causar danos ainda maiores sobre a vida das pessoas. O exemplo do Senhor Jesus Cristo, quando é levado ao deserto, nos vem trazer grandes ensinamentos. Ensinamentos estes de que é possível sobreviver pelo poder da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos mostra isso quando jejuou durante 40 dias no deserto e sob intensa provação. Sendo Ele aquele que tem todo o poder em suas mãos para trazer à existência, por uma só palavra, qualquer tipo de alimento que pudesse saciar o seu corpo material, o seu corpo físico, Ele abre mão de utilizar deste poder para depender do Espírito do Pai, para sobreviver diante da grande provação no deserto. Este é o grande ensinamento que nos é passado. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Trazendo para as nossas vidas, para o nosso verdadeiro interesse, olhe para as pessoas, como eu citei o exemplo desta pessoa glutona que conhece a palavra de Deus,
mas vai ao banheiro ali expelir para fora, mesmo já estando saciado, para poder com usura consumir e consumir mais. Ele é um exemplo desta humanidade que é insaciável no pecado, insaciável nas transformações, como aquele que é insaciável dentro de uma academia para transformar o seu corpo, como aquele que é insaciável em fazer cirurgias plásticas, como aquele que é insaciável em fazer modificações nos seus corpos. As pessoas têm muita sede por dinheiro, muita gana, muita sanha por suas vaidades, mas nenhuma dessas buscas vão saciar completamente os seres humanos. Vemos que verdadeiramente o que sacia o homem e preenche o homem e pode fornecer os nutrientes essenciais para a eternidade é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Ainda que a igreja de Filadélfia sucumbisse diante da intensa perseguição de Domiciano, ela tinha a palavra de Deus, palavra essa que os preenchia, palavra essa que fazia olhar para o exemplo dos mártires da igreja primitiva, e eles caminhavam, os fazia permanecer firmes, realizando as obras que glorificavam o Senhor Jesus Cristo, mesmo correndo risco de morte. Essa palavra os alimentava e os enchia de esperança para continuar testificando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa manhã você possa verdadeiramente ter fome dessa palavra e reconhecer que somente essa palavra, que é a palavra do pão vivo que desceu do céu, você possa se preencher e você possa ter desde já, pela confissão de fé, você provou o alimento que te fornece a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome. Nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos, te glorificamos nessa manhã. Se conosco, Senhor Jesus Cristo, nessa manhã. Visita-nos, meu Deus, sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, meu Deus. Livra-nos de nossas misérias, das inclinações que muitas vezes nos levam à separação de Ti, pois Tu és o único caminho, Tu és o único que verdadeiramente pode saciar a nossa alma, Tu és o único que pode nos fornecer a eternidade. Tu és, por meio do Teu Espírito Santo, aquele que fornece os nutrientes essenciais para a nossa salvação eterna. Te adoramos, Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito, o mesmo Espírito que Te ressuscitou dentre os mortos, que os nossos inimigos, que todo mal seja afastado, afugentado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, Pai, levanta o Teu povo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplicamos. Vai tratando, Pai Santo, toda a desnutrição, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo definhamento de alma, que seja agora fortalecido pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.